Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no nosso estudo sobre a hidrostática, hoje nós vamos falar de mais uma aplicação do Teorema de Estevam, que é a prensa hidráulica. Essa é a aula 46 do setor B de Física. Então, para esse esquema da prensa hidráulica, primeiro nós temos que compreender o Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal consiste basicamente no seguinte: nós temos um recipiente aqui que tem o mesmo líquido e nele estão imersos dois corpos A e B. A ideia é que toda variação de pressão que esse corpo sofrer vai ser diretamente proporcional e igual à variação de pressão que este outro corpo vai sofrer. Ou seja, se ele sofre a tendência de aumentar essa pressão, digamos de cima para baixo, o B também vai sentir esse mesmo efeito de aumento de pressão de cima para baixo em mesma proporção, ou seja, a intensidade também vai contar nessa igualdade. Então, portanto, a variação de pressão no ponto A é exatamente igual à variação de pressão no ponto B. Dito isso, a prensa hidráulica funciona como se fosse nesse esquema aqui. Nós temos dois ramos, e aqui nesse ramo A nós temos um êmbolo, o ponto A. Perceba que é um ramo bem mais fino em relação ao ramo B, e também temos um outro êmbolo. Cada êmbolo desse tem uma área que nós chamamos de S, então a área de A, SA, e esse ramo, onde está o êmbolo B, nós vamos chamar a sua área de SB. Perceba que, pelo Teorema de Pascal, se aplicarmos uma força A sobre esse êmbolo, essa força vai ser distribuída igualmente na mesma proporção sobre o êmbolo B, de forma que vai se originar a aplicação também de uma força B. Perceba ainda que propositalmente o ponto A e o ponto B estão numa mesma horizontal, o que permite que nós possamos igualar as pressões absolutas do ponto A e do ponto B. Então, nós vamos ter a seguinte relação: a pressão absoluta é a atmosférica mais a hidrostática em modos gerais. Aqui, dada a ação de uma pressão, de uma força por uma área, nós lembramos que a pressão média era a normal sobre a área de um corpo. Aqui, nós vamos trabalhar com essa força aplicada sobre a área que esse corpo apresenta. A pressão atmosférica é igual nos dois ramos, então, por isso, nós podemos simplificar a mesma. Então, fica como uma expressão algébrica. A força aplicada em A sobre a área de A é exatamente igual à força aplicada em B sobre a área de B. O detalhe é o seguinte, que essa área desses dois êmbolos, elas serão dadas em metros quadrados. Em alguns casos, você vai se deparar com êmbolos ou com situações pequenas. Então, você precisa saber o seguinte: 1 metro possui 100 centímetros. Quando eu digo 1 metro quadrado, nós estamos dizendo 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, quer dizer que 1 metro quadrado vai corresponder a 10.000 centímetros quadrados. Então, a relação é muito simples. Preciso transformar 30 centímetros quadrados em metros quadrados. Como eu faço? Eu vou pegar esse valor e dividir por 10.000. 10.000 é a mesma coisa que 10 a quarta. Se eu estou dividindo, esse expoente será negativo. Então, dizer 30 centímetros quadrados é o mesmo que eu dizer 30 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Resolva as atividades da apostila e da tarefa mínima dessa aula 46.